Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas, estamos aqui reunidos nessa rede de oração e intercessão para agradecer a Ti pela forma extraordinária com que o Senhor nos criou e tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Muitas vezes nos afastamos da Tua presença e cometemos muitos erros, mas o Senhor nunca deixou de cuidar de cada um de seus filhos. Agradecemos a Ti, ó Pai amoroso, pelo Teu cuidado e misericórdia em nossas vidas. A Tua graça é melhor que a vida, e é por isso que os nossos lábios Te louvam e bendizem o Teu santo nome. Que mais uma vez sejamos contemplados com a Tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Edgar de Oliveira e aqui no canal você aprende a Bíblia, versículo por versículo, e a história do cristianismo em ordem cronológica, além de ter acesso a uma gama grande de estudos bíblicos e louvores em nossas playlists. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal para não perder nossos vídeos. Você já sabe como a nossa rede de oração funciona? Toda segunda às 22 horas, nós analisamos um salmo, versículo por versículo, e colocamos todos os nossos pedidos diante de Deus, orando uns pelos outros. Nós faremos isso agora. E durante toda a semana, nós continuamos orando pelos pedidos deixados nos comentários. Assim, Deus usará as nossas vidas para abençoar outras vidas. Se você é apenas ouvinte da palavra, nada disso fará diferença em sua vida. Mas se você ouve e põe em prática aquilo que aprende, Deus vai te recompensar de forma abundante. E para que possamos colocar em prática a palavra de Deus, nós precisamos compreender a palavra. E eu tenho certeza de que se você ouvir apenas uma vez, não irá assimilar todo o conteúdo. Portanto, você terá uma semana para ouvir esta palavra, de preferência uma vez ao dia, e poderá adquirir um conhecimento bastante profundo acerca dos ensinamentos contidos em cada salmo. E então você será capaz de colocar estes ensinamentos em prática. Isto sim fará toda a diferença em sua vida. Amém? Hoje nós analisaremos o Salmo 18, que em algumas Bíblias apresenta o seguinte título: Para o cantor mor, Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Temos outra forma deste salmo com variações significativas em 2 Samuel 22, o que sugere a ideia de que foi cantado por Davi em diferentes ocasiões quando revia a sua história e observava a mão graciosa de Deus em todas as coisas. Portanto, este salmo é a canção de um coração grato e impressionado com o retrospecto das múltiplas e maravilhosas misericórdias de Deus. Nós o chamaremos de o retrospecto agradecido. O título merece atenção. Davi, embora nessa época já fosse rei, se chama de servo do Senhor, mas não menciona a realeza. Por conseguinte, deduzimos que ele contava muito mais honroso ser o servo do Senhor do que o rei de Judá. Discernimento sábio. Numa época em que muitos líderes não se contentam mais com o título de pastor, assumindo títulos como apóstolos e até mesmo pai-póstolos, por incrível que possa parecer e chocar você, o exemplo de Davi nos lembra que a verdadeira sabedoria faz com que o homem se coloque em seu devido lugar em relação a Deus. Somos todos servos e, como o apóstolo Paulo nos lembrou, somos servos inúteis que nada poderíamos fazer se Deus não derramasse sobre nós a sua graça diariamente. Davi compôs este salmo para que os servos de Deus pudessem cantá-lo no momento de adoração. As palavras desta canção não foram compostas com vistas a satisfazer o gosto dos homens, mas foram dirigidas ao Senhor. O louvor que não é dirigido única e sinceramente ao Senhor tem pouco valor. Davi pôde ser direto na gratidão porque devia tudo a Deus. No dia do livramento, ele não devia gratidão a ninguém senão ao Senhor, cuja mão direita o guardara. Nós também devemos ter esse sentimento, pois somente a Deus somos devedores da maior dívida de honra e ação de graças. E eu quero chamar a atenção de vocês para algo que torna esse salmo ainda mais especial.
Os versículos 2 e 49 são citados no Novo Testamento, em Hebreus 2, versículo 13, em Romanos 15, versículo 9, como palavras do Senhor Jesus, deixando claro que alguém maior do que Davi está neste salmo. E se você conhece Jesus, você prontamente o encontrará nas tristezas, nos livramentos e nos triunfos ao longo de todo este salmo maravilhoso. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. A palavra nos apresenta o amor do tipo mais profundo. O nosso Deus trino merece o amor mais caloroso de todo o nosso coração. O Pai, Filho e Espírito têm cada um direito ao nosso amor. O nosso Deus é a força de nossa vida, nossa graça, nosso trabalho, nossa esperança, nosso conflito, nossa vitória. Morando entre penhascos e fortalezas montanhosas de Judá, Davi conseguira escapar da maldade de Saul. Ele compara o seu Deus a um lugar de segurança. Os crentes estão escondidos no seu Deus do conflito de línguas e da fúria da tempestade. As fendas da rocha dos séculos são lugares seguros. Quando quase capturado, o povo do Senhor é resgatado da mão dos poderosos por aquele que é ainda mais poderoso. O título libertador contém muitos significados, sendo merecedor de estudos por parte de todos os santos experientes. Há uma riqueza ilimitada na expressão "o meu Deus". Significa o meu bem perpétuo, imutável, infinito e eterno. Aquele que verdadeiramente pode dizer "o meu Deus", pode acrescentar "o meu céu, o meu tudo". A minha fortaleza significa em hebraico a minha rocha, no sentido de força e imobilidade. A minha confiança e sustento seguro, imutável e eterno, ó amados irmãos, está em Deus, nessa rocha de abrigo. Amados irmãos, Deus tem de ser o objeto da fé, senão a fé é mera presunção. Deus é nosso escudo, que repele os golpes dos inimigos, protegendo-nos da seta ou da espada. O Senhor é a força da nossa salvação, que nos capacita a derrubar os inimigos e triunfar sobre eles com exultação santa. Deus é o nosso alto refúgio, uma alta cidadela construída em uma protuberância rochosa, fora do alcance dos meus inimigos. Davi invocou o Senhor, crendo que o seu Deus o trataria tão bem em todos os conflitos futuros quanto o tratara no passado. Se percebo que posso e bendigo ao Senhor por toda a bondade do passado, tenho ousadia de pedir-lhe grandes coisas. Ser salvo cantando é ser realmente salvo. Muitos são salvos lamentando e duvidando, mas Davi tinha tamanha fé que podia lutar cantando e vencer as batalhas com uma canção nos lábios. Que ato feliz é receber nova misericórdia com o coração ainda sentindo a misericórdia desfrutada e esperar novas provações com a confiança fundamentada nas experiências transcorridas do amor divino. Não há medo ou dúvida com Cristo ao nosso lado. Esperamos morrer, bradando: o Senhor proverá. Amém? Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. A morte, como conquistadora cruel, estava torcendo em volta dele as cordas da dor. Ele foi envolvido e confinado com mortes ameaçadoras do tipo mais apavorante. O salmista era como um marinheiro açoitado pela tempestade e levado às pedras dos rochedos por terríveis ondas de arrebentação, brancas como os dentes da morte. Que situação terrível para o homem que era segundo o coração de Deus, mas é assim que o Senhor trata dos seus filhos. Até mesmo o herói que matou Golias começou a ter medo. O navio próprio para o alto mar às vezes se torna difícil de pilotar quando o demônio da tempestade está a bordo. O homem mais corajoso, que, como via de regra, sempre espera pelo melhor,
às vezes teme o pior. Preste muita atenção. Davi se sentiu inclinado a chorar, mas o que ele fez foi cantar. Você, meu irmão e minha irmã, está em apuros? Aprenda a confiar no Senhor Jeová, que não abandona os seus escolhidos. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Satanás sabe bloquear as nossas costas com navios de ferro, com navios de guerra da tristeza. Mas bendito seja Deus, o porto de todos os corações ainda está aberto e a graça pode furar o bloqueio, levando mensagens da terra para o céu e trazendo bênçãos do céu para a terra. Aleluia! Era desesperador o caso desse homem bom, de Davi. Tão desesperador quanto poderia, tão desesperador que nada senão um braço todo-poderoso poderia ser de serventia. De acordo com as 4 metáforas empregadas, ele foi preso como malfeitor para a execução, subjugado como marinheiro náufrago, cercado e imobilizado como antílope caçado e capturado em rede como pássaro trêmulo. Que mais temores e angústias ainda atingiriam a cabeça indefesa do infeliz? Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A oração é a portinhola oculta que fica aberta mesmo quando a cidade está rigorosamente sitiada pelo inimigo. É o caminho de saída da cova do desespero, o caminho que o mineiro espiritual percorre imediatamente quando as inundações subterrâneas irrompem e começam a subir. Observemos que primeiro ele invoca e depois clama. A oração cresce em veemência à medida que avança. Observemos também que Davi primeiro invoca a Deus pelo nome de Senhor e depois, prosseguindo, clama usando o nome mais familiar, meu Deus. A fé aumenta pelo exercício. Aquele a quem a princípio vimos como Senhor, logo nos damos conta de que Ele é o Deus da aliança. Nunca é tempo errado de orar. Não há angústia que nos impeça de tomar o remédio divino da súplica. Amém? Acima do barulho das furiosas ondas da morte ou do latido dos cães do inferno, o clamor mais fraco do verdadeiro crente é ouvido no céu. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Não há nada que deixe Deus tão irado quanto o dano causado aos seus filhos, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, é o que nos diz Zacarias 2, versículo 8. Deus não está sujeito às paixões que governam as criaturas, mas agindo com toda a energia e velocidade de alguém que está irado, ele é habilmente apresentado na imagem poética adequada ao entendimento humano. A abertura dos lábios divinos é suficiente para destruir os inimigos. Entre o terror da tempestade, o Senhor, o Vingador, desceu, curvando debaixo dos pés o arco dos céus. A escuridão não é impedimento para Deus. As trevas mais densas ele faz de tenda e pavilhão secreto. Repare como a oração move a terra e os céus e levanta tempestades para destruir em um momento os inimigos do Israel de Deus. As coisas estavam ruins para Davi antes de ele orar, mas ficaram muito piores para os inimigos tão logo a petição subira aos céus. Um coração confiante, recrutando a ajuda divina, reverte a vantagem que os inimigos tenham. O Senhor vem voando quando a misericórdia está em missão divina, mas ele demora-se bastante quando os pecadores estão sendo cortejados ao arrependimento. Glória a Deus por isso. Como a águia plana em grandeza natural, com asas estendidas, sem agitação e esforço violento, assim vem o Senhor com majestade da onipotência para ajudar os que são dele.
fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Benditas são as trevas que encortinam o meu Deus. Se não posso vê-lo, é bom saber que Ele está trabalhando em segredo para o meu bem eterno. Até o tolo crê que Deus está no sol e na calma, mas a fé é sábia e o discerne na escuridão terrível e na tempestade ameaçadora também. Mesmo agora, os homens ficam com o coração na boca só por ouvirem o trovão murmurando de longe. Não é assim, meu irmão e minha irmã? Então, como os homens suportarão ouvir este trovão, quando no fim lhes for dirigida a proclamação do destino que terão? Em todo este terror, Davi achou um tema para o cântico. E assim, todos os crentes acham nos terrores de Deus um tema para o louvor santo. Todo temporal deveria nos fazer lembrar esta exibição de poder e vingança, que no futuro terá de acompanhar a ressurreição de todos. Todo temporal também nos mostra a certeza do verdadeiro poder daquele que é nosso Pai e nosso amigo, que deseja nos firmar enquanto luta as nossas batalhas. Portanto, não permitamos que as legiões do inferno nos causem desânimo. Aquele que está conosco é maior do que todos aqueles que estão contra nós. Você pode dizer amém? Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. O que não fará a repreensão do Senhor? Se o soprar das tuas narinas, ó Senhor, é tão terrível, o que dizer da ação do teu braço? São inúteis os esforços dos homens em esconder qualquer coisa daquele cuja palavra desobstrui o abismo e ergue as portas da terra das dobradiças. São vãs todas as esperanças de resistência, pois basta um sussurro da voz divina para que a terra inteira trema de medo aterrador. Diante de toda a majestade de Deus, o salvamento chegou até nós. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Aqui Davi foi como o outro Moisés, tirado das águas. Assim são todos os crentes como o seu Deus, cujo batismo em muitas águas da agonia e no seu sangue nos resgatou da ira por vir. As torrentes do mal não submergirão um homem cujo Deus se assentou sobre o dilúvio para conter-lhe a fúria. Nosso grande adversário espiritual é realmente um inimigo forte, muito forte para criaturas pobres e fracas como cada um de nós. Mas temos sido libertos até agora e seremos até ao fim. A nossa fraqueza é razão para a ajuda divina. Vocês conseguem compreender? Depois de por certo tempo anelar por libertação na prisão, José alcançou o palácio. Davi, da caverna de Adulão, subiu ao trono. É doce o prazer depois da dor. Lembre-se disso. O espaço amplo é mais delicioso depois de tempos de pobreza apertada e prisão estreita. Almas sitiadas se deleitam nos campos amplos da promessa, quando Deus expulsa o inimigo e escancara as portas da cidade cercada. Glória a Deus! O Senhor não deixa o trabalho pela metade, pois tendo derrotado o inimigo, Ele conduz o cativo em liberdade. É de fato grande a posse e espaçoso o lugar do crente em Jesus, não havendo necessidade de limite à paz, pois não há limite para o seu privilégio. Por que o Senhor se agradaria de nós é uma pergunta que não tem resposta e um mistério que os anjos não podem resolver. Mas é certo que Ele tem prazer nos seus amados, sendo a raiz frutífera de bênçãos tão numerosas quanto preciosas. Você que me ouve,
pare e medite intimamente nas frases instrutivas que estamos estudando. Aprenda a ver o amor de Deus como a causa de toda a bondade da qual somos participantes. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Diante de Deus, Davi era um pecador humilde, mas diante dos caluniadores, ele poderia falar com face desavergonhada sobre a pureza das suas mãos e a justiça da sua vida. O homem espiritual tem em alta conta a integridade. Caso contrário, não seria homem espiritual. Deus nunca abandona o seu povo. Então, que o seu povo tome cuidado para não se apartar de Deus. Mantenhamos constantemente a imagem de Deus diante de nós, para que, em nosso ritmo, nos conformemos a ela. Este amor interior ao que é certo tem de ser a principal fonte de integridade cristã em nosso andar público. A fonte deve ser cheia de amor à santidade, e então as correntes que emanam dela serão puras e graciosas. Colocar de lado a Bíblia do estudo interior é o modo certo de evitar que ela influencie as relações exteriores. Vocês conseguem compreender isso, meus amados irmãos? Os apóstatas começam com Bíblias poerentas e passam para vestimentas imundas. Meu irmão e minha irmã, não esqueçam de que primeiro Deus nos dá santidade e depois nos recompensa por ela. Somos obra das suas mãos, vasos feitos para a honra. E tendo sido feitos, a honra não é retraída do vaso, embora na realidade tudo pertença ao oleiro em cuja roda o vaso foi formado. O preço é outorgado à flor que está visível, mas foi o jardineiro que plantou e cuidou. A criança ganha o louvor do professor, mas a verdadeira honra do aprendizado está com o professor, ainda que em vez de receber a recompensa, ele a dá. No entanto, os teimosos ganham a sua recompensa. Deus faz com que sintam que ele tem a dureza do ferro. A tradição judaica diz que o maná tinha o gosto de acordo com a boca de cada um. Muito interessante. Certamente, Deus se mostra individualmente de acordo com o caráter de cada um. Até os filhos do dia, às vezes, precisam da luz da candeia. Na hora mais escura, a luz surgirá. As candeias acesas por Deus não podem ser apagadas pelo diabo. Glória a Deus! A iluminação da lâmpada oferece momentos alegres em noites de inverno, mas o acendimento da luz do semblante de Deus oferece muito mais alegria. Dizem que os pobres do Egito deixam de comer pão para comprar óleo para as lâmpadas, a fim de não terem de sentar-se no escuro. Bem que poderíamos nos dispor a nos separar dos confortos terrenos, para que a luz do amor de Deus constantemente alegre a nossa alma. Portanto, contigo entrarei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Os guerreiros de Deus experimentarão todo tipo de luta
e pelo poder da fé terão de determinar livrarem-se como os homens. No entanto, cabe a eles ser extremamente cuidadosos em pôr todos os lauréis aos pés do Senhor, cada um dizendo: com o meu Deus fiz esta ação valorosa. Todo o caminho de Deus é completo em si mesmo, e todos os seus caminhos reunidos são inigualáveis em termos de harmonia e bondade. A palavra de Deus é gloriosa, os preceitos são puros, as promessas são fiéis e a revelação toda é superlativamente cheia de graça e verdade. Não há armadura de ferro ou escudo de bronze que proteja tão bem o guerreiro como o Deus da aliança de Israel protege o seu povo guerreiro. Ele é o escudo dos confiantes. Que pensamento! Que paz desfruta toda a alma que confia no Senhor. Os ídolos dos gentios não são dignos nem de citação. Quem mais cria, sustenta, prevê e predomina? Quem senão aquele que é perfeito em todos os atributos e glorioso em todos os atos? A quem senão ao Senhor as criaturas devem se curvar? Quem mais pode reivindicar o serviço e o amor da criação? Onde mais podemos pôr a nossa esperança duradoura? Onde a alma acha descanso? Onde podemos encontrar estabilidade? Onde a força se revela? Com certeza, só no Senhor Jeová encontramos descanso e refúgio. Atribuamos toda a glória a Deus que nos cinge com a sua própria força inesgotável para que sejamos invencíveis na batalha e incansáveis na peregrinação. Interessante notar que os arcos de cobre dificilmente podiam ser vergados apenas pela força dos braços. O arqueiro tinha de ganhar a ajuda dos pés. Era um grande feito de força vergar o arco, quanto mais quebrá-lo pelo meio. O salmista não só arrebatava o arco das mãos dos inimigos, mas o inutilizava, quebrando em pedaços. Jesus não só destruiu as sugestões inflamadas de Satanás, mas também despedaçou os argumentos com os quais ele as lançava, usando a Santa Bíblia contra o inimigo. Pelo mesmo método, podemos obter triunfo igual, quebrando o arco e partindo a lança em 2 pedaços, através do corte afiado da verdade revelada na Bíblia. Acima de tudo, temos de tomar o escudo da fé, pois nada mais pode apagar os dardos inflamados de Satanás. Este escudo é de artesanato celestial, sendo em todos os casos um presente direto do próprio Deus. É o canal, o sinal, a garantia e a certeza da salvação perfeita. Somos tão bebês que não podemos ficar sozinhos, amados irmãos. No entanto, quando a mão direita do Senhor nos sustenta, somos como colunas de bronze que permanecem impassíveis. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Quando Deus está conosco, os pecados e as tristezas fogem, e todas as formas de males são consumidas diante do poder da graça. A destruição de nossos inimigos espirituais é completa. Exultemos sobre o pecado, a morte e o inferno, pois o nosso Senhor, vencedor, os desarmou e incapacitou para nós. Que Deus graciosamente dê a eles derrota igual dentro de nós. É verdade que temos de lutar contra os nossos antagonistas espirituais. No entanto, o triunfo é do Senhor. Não nos orgulhemos como os entusiastas ambiciosos da vanglória, mas exultemos como instrumentos dispostos e crentes nas mãos de Deus para realizar os seus grandes desígnios. A oração é arma tão notável que até os ímpios a usam quando acossados pelo desespero. Homens maus apelam a Deus contra os próprios servos de Deus, mas tudo em vão. O reino dos céus não está dividido e Deus nunca socorre os inimigos à custa dos amigos. Há orações a Deus que não passam de blasfêmias,
que não ocasionaram resposta consoladora, mas antes provocaram no Senhor a maior ira. A derrota das nações que lutaram contra o rei Davi foi tão absoluta e completa que eles ficaram como pólvora triturada no morteiro. O poder foi quebrado e estraçalhado, ficando tão fracos quanto o pó ao sabor do vento e tão desgraçados quanto o lodo das ruas. Assim, a impotência e vileza são os inimigos de Deus agora derrotados pela vitória do Filho de Davi na cruz. Levanta-te, ó minha alma, e enfrenta os inimigos, porque eles receberam um golpe mortal e cairão diante das tuas investidas de bravura. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. Com certeza, há muito mais de Jesus aqui do que de Davi. Em muitos casos, o evangelho é recebido imediatamente por corações aparentemente despreparados. Aqueles que nunca ouviram o evangelho ficam encantados pela primeira mensagem e se entregam a obedecer-lhe, ao passo que outros, infelizmente, acostumados a ouvir o som jovial, endurecem-se em vez de ficarem amolecidos pelos seus ensinos. A graça de Deus, às vezes, corre como fogo entre o restolho e uma nação nasce em um dia. Amor à primeira vista não é incomum quando Jesus é o galanteador. Em alguns casos, o evangelho é crido assim que é ouvido. Quantos estímulos nós temos para espalhar a doutrina daquele que foi crucificado em nosso lugar, não é mesmo? Como folhas queimadas ou árvores derrubadas, os nossos inimigos e os inimigos de Cristo não acharão seiva e vigor remanescente em si mesmos. Os que são estranhos a Jesus são estranhos à felicidade duradoura. Os que se recusam a ser irrigados pelo rio da vida logo murcharão. Davi encerra este salmo adorando ao gracioso Deus. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Não servimos um Deus inanimado, imaginário ou agonizante. Só Ele tem a imortalidade. Como súditos leais, clamemos: vive, ó Deus! Vida longa ao Rei dos Reis! Por sua imortalidade, nos dedicamos mais uma vez a Ti. Como o Senhor, nosso Deus, vive, assim vivemos para Ele. Ele é a razão de nossa esperança, e que Ele seja o tema de nosso louvor. Davi, o ungido do Senhor, foi guardado de todos os inimigos, e especialmente daquele que se destacava em violência. Por fim, ele reinou em honra sobre a cabeça de Saul e de todos os outros adversários. O mesmo fim espera todos os santos, porque Jesus, que se dobrou para ser alegremente estimado entre os homens, sentou-se muito acima de todos os principados e potestades. O salmo conclui no mesmo espírito de amor que brilhou no início. Felizes são os que podem cantar de amor em amor, como peregrinos que marcham de força em força. Aleluia! Deus seja louvado eternamente. Agora deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários para que eu possa orar por você e para que todos possamos orar uns pelos outros. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós chamaremos com todo o nosso coração, pois Tu és a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso rochedo e o nosso lugar forte e o nosso libertador, o nosso Deus, a nossa rocha em quem confiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio. Invocaremos o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficaremos livres dos nossos inimigos. Senhor Deus, nós fomos cercados muitas vezes pelos inimigos de nossa alma.
fomos assombrados por eles, e laços de morte nos surpreenderam. Mas na angústia invocamos ao Senhor e clamamos ao nosso Deus, e o Senhor ouviu a nossa voz. O Senhor veio até nós e nos livrou de todas as artimanhas do inimigo. O Senhor fez no passado, faz no presente e fará no futuro. Ó Deus, que cada um de nós tenha essa certeza na alma. O Senhor é a nossa rocha e salvação. Senhor, nós estamos aqui para clamar a Ti. Somos o Teu povo e rebanho do Teu pastoreio. Por favor, visite a nossa casa para que haja paz em nosso lar, para que os que estão passando por momentos complicados, momentos de lutas, muitas vezes intensas, com problemas no casamento, no relacionamento com os filhos, problemas de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem física, sejam todos contemplados, cada um deles, com o Teu agir sobrenatural. Deus, o Senhor é a fonte da alegria genuína do Teu povo. Há pessoas em nosso meio agora que se encontram completamente sem esperança, fracas por conta de uma série de fatores, muitos enfrentando um contexto completamente desfavorável, passando por situações complicadas no trabalho ou com dificuldades em arranjar um emprego para que possa cumprir suas obrigações familiares de forma digna. Deus, a depressão tem ceifado muitas vidas nestes dias sombrios. Para Ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Nos ensine a enxergar a Tua glória nestes momentos difíceis e obscuros também. Que a Tua mão venha socorrer a cada irmão e cada irmã nesta hora. Visita o Teu povo e traga a provisão necessária, de modo que nada falte nas despensas, e para que os doentes sejam curados, os aflitos sejam visitados pelo Teu Santo Espírito, que as viúvas, os enlutados e os doentes sejam contemplados com o consolo que só o Consolador pode oferecer. Tu és o Senhor dos milagres, Tu és o nosso maior milagre. Agradecemos a Ti, porque nesse exato momento o Senhor está com as mãos levantadas, contemplando cada pedido deixado aqui nos comentários, os pedidos que estão sendo feitos agora, os pedidos que serão feitos. Ó Senhor Deus, o Senhor não é indiferente à dor, ao sofrimento do Seu povo. O Senhor nos ouve e vem nos socorrer sempre. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós clamamos a Ti que o tempo para o Teu agir em nossa vida seja agora mesmo. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Venha lutar a nossa causa, assim como o Senhor agiu com o Teu servo Davi. Deus, entregamos a Teus pés todas as nossas demandas nesse momento de lutas. Não há vitória sem lutas, é verdade, mas nós declaramos que só sairemos vencedores se lutarmos na força do Senhor. Em relação aos nossos inimigos espirituais, nós somos muito frágeis, mas através do Teu Espírito, que em nós habita, somos como o leão que devora a sua presa. Que saiamos vencedores, em nome de Jesus, e que o Senhor seja louvado por cada vitória em nossas vidas. Somos mais que vencedores por meio de Cristo. Portanto, toda doença, todo vício, todo trabalho feito contra a vida do Teu povo, todo dardo inflamado do inimigo, toda armadilha do inferno, tudo, absolutamente tudo isso, seja exterminado pelo fogo consumidor, que é o nosso Deus, cujos pés rompem os céus dos céus em socorro do Seu povo. Pedimos também pelos pedidos que ainda serão feitos e colocados aqui nos comentários durante a semana, e clamamos a Ti que nos conceda uma semana cheia de vitórias, cheia da Tua maravilhosa graça. Aleluia, glórias ao Teu nome. Não há palavras que possam expressar momentos de adoração como estes que temos desfrutado aqui nessa maravilhosa rede de oração e intercessão. Deus é infinitamente bondoso e misericordioso, não é, meu irmão e minha irmã? Lembre-se, meus amados irmãos, que algumas repetições não são vãs repetições. Refletir e voltar a refletir sobre a misericórdia de Deus devem ser, e frequentemente são, as nossas melhores ações. A nossa gratidão fica cada vez mais forte e mais agradável quando meditamos na bondade divina. É por isso que eu recomendo sempre que você ouça essa mensagem, se possível, todos os dias, até a nossa próxima rede de oração. Isso fará um enorme bem a você e te trará um entendimento mais profundo e um coração mais quebrantado na presença de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, tá bem? Não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com os seus contatos e grupos de WhatsApp. E é claro, não esqueça de deixar o seu pedido de oração. Que as eternas misericórdias do Senhor estejam sobre cada um de vocês, agindo com poder e com graça.
Que Deus continue te abençoando muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.